Nós falamos aqui segunda do Master e ontem do INSS. Por quê? Porque o que a gente tem hoje é a seguinte situação. O Andrei, que é o delegado, é o diretor-geral da Polícia Federal, que não podia ser diretor-geral da Polícia Federal, de acordo com a jurisprudência do STF, que proibiu a indicação do Ramagem na época do Bolsonaro. Nós falamos aqui segunda do Master e ontem do INSS. Por quê? Porque o que a gente tem hoje é a seguinte situação. O Andrei, que é o delegado, é o diretor-geral da Polícia Federal, que não podia ser diretor-geral da Polícia Federal, de acordo com a jurisprudência do STF, que proibiu a indicação do Ramagem na época do Bolsonaro. Mas assim, o Lula pode tudo, o Bolsonaro não pode nada. Né? Aqui tem um peso e duas medidas. Que é o mesmo direito, só que para um se aplica, para outro não. Tempos atrás, quando a equipe da Polícia Federal mandou intimar o Lulinha, fazer quebrar sigilo de Lulinha, o que o Andrei, que é amigo do Lulinha, fez? Mudou a equipe dentro da Polícia Federal. Tirou das mãos de quem estava trabalhando com o ministro André Mendonça na investigação e mandou para um outro grupo, com a desculpa de que esse outro grupo ia atender melhor né, as necessidades dessa investigação. Ora, o que aconteceu? Esse grupo chegou para o Mendonça na segunda-feira e falou o seguinte: olha, nós não vamos conseguir fazer o trabalho porque nós estamos sem efetivo. Não tem policial para fazer o trabalho. E em cima disso, o Lulinha quer pedir o trancamento da investigação por falta de justa causa, pelo menos durante a eleição, para não manchar a imagem de papai. E a amiga dele, a Roberta Luxinger, que apresentou ele pro careca do INSS, que teve dinheiro lavado na empresa do Shimada, que foi sancionado pelos Estados Unidos por ter uma suposta relação com o PCC, ela também vem e fala assim: olha, também quero que a minha investigação aí seja trancada. Então não tem Polícia Federal para investigar o Lulinha. Mas tem Polícia Federal para ir em cima do Flávio Bolsonaro. E aí outra coisa do Master é a seguinte. Fala-se sim do Master. A imprensa, principalmente os comentaristas totalmente à esquerda, prostrados à esquerda, servis e servindo-se da esquerda, esses comentaristas, todo santo dia, eles param para fazer uma provocação ao André Mendonça. Porque eu assisto as coisas, eu sei. Então todo dia faço a seguinte pergunta: e aí, Mendonça, e o Dark Horse? Eles perguntam assim. E o Dark Horse, Mendonça? Eles perguntam assim. E o Dark Horse? Não vai investigar, não? Tanto é que isso pega na cabeça das pessoas que são ludibriadas por esse tipo de comentário e eles ficam aqui. Porque o Mendonça não investiga o contrato do filme. E eu faço aqui o favor de responder. E faço o favor de responder como uma pessoa habilitada a tal resposta. Porque o comentarista que faz esse tipo de comentário: olha, Mendonça, você não está investigando aí o Dark Horse. Como quem sugere que o André Mendonça tenha um lado político na condução da investigação do Banco Master. E aqui eu digo como quem conhece o André Mendonça. Como quem conhece o André Mendonça em particular. O André Mendonça não é amigo do Flávio Bolsonaro. Já deixo isso claro aqui.
Eles não têm nenhum vínculo. De amizade, muito menos. E afirma que categoricamente, podem citar, o André Mendonça nem quer a amizade do Flávio Bolsonaro. Isso é uma grande verdade. O André Mendonça sequer pretende ser amigo do Flávio Bolsonaro. Ele carrega mágoas do Flávio Bolsonaro que eu diria que são irreparáveis. Caramba. Então, se tem uma coisa que o André Mendonça que não está fazendo, é proteger o Flávio Bolsonaro. Então eu respondo aqui para os colegas comentaristas que ficam provocando injustamente o André Mendonça todo santo dia, como se ele estivesse negligenciando o contrato de patrocínio do filme Dark Horse. Ele não está. Ele não está. E aos sabichões que ficam aqui no chat, é claro, abastecidos pelos argumentos falaciosos das pessoas que atazanam a postura do André Mendonça, eu também tenho uma resposta. Se está sendo investigado, não adianta fazer pergunta, porque o André Mendonça não vai responder. O André Mendonça é um juiz que cumpre a lei. Porque para você aplicar a lei com justiça, primeiro você tem que cumpri-la. E para cumprir a lei, um juiz não pode dar entrevista. Então o juiz ele não pode falar se está ou não investigando o contrato de patrocínio do filme Dark Horse. É simples assim. Porque se o juiz diz que está no bojo de uma investigação, que pela regra do Código de Processo Penal é sigilosa, ele está violando um dever funcional. E o André Mendonça não se dá o desfrute, como outros colegas de corte, que fazem questão de dizer: eu não cumpro a lei, eu dou entrevista mesmo. Então, se o contrato de patrocínio do filme Dark Horse está sendo investigado ou não, nós só saberemos se alguém, ou da Polícia Federal, ou da PGR, ou algum advogado de alguma das partes vazar para a imprensa. Porque nós sabemos o que nós sabemos do Banco Master, do caso Banco Master, dos vazamentos que chegam à imprensa. E não por entrevistas e respostas do André Mendonça. Daí que surge que fazer esta provocação ao André Mendonça, e aí? E o contrato do Dark Horse? É uma falácia. Porque tudo que nós sabemos até agora do caso Banco Master não foi dito absolutamente nada pela boca do ministro André Mendonça. Então nós temos que cobrar dos vazadores. Nós temos que cobrar daqueles que, desrespeitando o seu dever funcional, desrespeitando a obrigação de manter sigilo no inquérito policial, vazam informações para a imprensa. A este sim, nós devemos perguntar: e aí, vamos vazar? Então essa é a primeira parte da falácia. A segunda parte da falácia: caso esteja sob escrutínio do ministro André Mendonça o contrato de patrocínio do filme Dark Horse, estará também sob escrutínio do ministro André Mendonça, fiquem tranquilos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Vorcaro e a dona Vivi Mensalina Master de Moraes. Mensalina porque recebia aquela mensalidade. Bailarino, bailarina. Mensaleiro, mensalina. Então, se ele está analisando o contrato do filme Dark Horse, ele também deve estar analisando o contrato da dona Vivi de Moraes. Isso sim um escárnio na cara do brasileiro. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro não tem marido no STF. Não tem.
Não tem nenhum garotão, nenhum velhotão no STF que vai fazer embargos auriculares à noite, feito a menina veneno que vem me entorpecer, E outra, caso o André Mendonça não esteja investigando o filme Dark Horse, ele também não estará investigando o contrato de Viviane de Moraes. Porque muito mais grave, muito mais excrescente que o patrocínio, ridículo o patrocínio. Mas é um patrocínio. É ridículo, mas é um patrocínio. E muito mais excrescente que esse contrato de patrocínio é o contrato de prestação de serviços indefinidos de 129 milhões de reais em 36 parcelas de 3,6 milhão com um escritório da Mensalina Master, a dona Mussolina da Moca, que também atende por Viviane Bart de Moraes. E falando nisso, falando em Flávio Bolsonaro e Lula e tudo isso, uma pesquisa meio ideia que foi divulgada hoje mostra que o presidente Lula lidera cenários de primeiro turno e segundo turnos das eleições presidenciais. De acordo com o levantamento, Lula tem 40,4% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% de Flávio Bolsonaro. Os demais nomes pontuaram menos de 5%. Em um eventual cenário de segundo turno, Lula aparece numericamente à frente de Flávio, 45% contra 40% de Flávio, mas ambos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, Lula tinha 46,5%, enquanto Flávio alcançava 41,4%. Ou seja, Lula caiu 1,5 ponto percentual, enquanto Flávio caiu 1,4 ponto. Mas na pesquisa anterior, notem, não dava o empate técnico. Nesta, já dá empate técnico. Então, a situação torna-se mais favorável ao candidato da direita, ao pré-candidato da direita, aliás. Um outro recorte da pesquisa mostra que Lula é o mais rejeitado entre todos os possíveis candidatos. E o pódio é o mais rejeitado, primeiro lugar, Lula, segundo lugar, Flávio Bolsonaro e terceiro lugar, a ex-primeira-dama, mais ex-amada do Brasil, Michele Bolsonaro. Os entrevistados responderam a seguinte pergunta geral: se os candidatos fossem estes e a eleição fosse hoje, em quem você não votaria de jeito nenhum para presidente do Brasil? Lula lidera a rejeição com 46,4%, segue Flávio com 43,4% e Michele marcou 28%. O top 5 das maiores rejeições é completado com Aécio Neves, 18,6%, e Cabo Daciolo, 14,1%. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.